Pessoal, veja o que fala o deputado e pastor Marcos Feliciano. Vamos ver. Presidente, senhoras e senhores que aqui estão presentes, deputados, Brasil, esse movimento Vida Além do Trabalho, vocês são muito bem-vindos à Casa do Povo. Eu fiz questão de chegar aqui, senhora presidente, às 3 horas e 54 minutos. Estou sentado aqui até agora. Porque a proposta era para ser às 4, depois transformou para as 4h30, depois para as 17 horas. Fiz questão de ficar aqui porque eu quero aprender. O parlamento é um local de aprendizado. Ninguém que entra aqui no parlamento é um oficial de todos os assuntos. E se existe uma coisa que eu aprendi nessa minha vida, é ouvir sobre aquilo que eu não sei. Então eu queria saber mais sobre a escala 6x1. Antes de começar a falar, queria deixar claro aqui que eu acho que eu fui o primeiro deputado a ser atacado pelo movimento, né, nas mídias sociais, por causa de uma fala minha aqui nessa sessão. Vossa Excelência, eu acho que estava chegando naquela hora. Eu tive um embate muito pesado com a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, que pena não estar aqui para me ouvir. Ontem, inclusive, eu deixei a sessão, porque ela quebra o regimento a todos os momentos. Nós, como oposição, já somos minoria aqui dentro. Qualquer projeto que for apresentado aqui, nós perdemos ele. É natural isso. Só que, diferente do outro lado do movimento, nós temos coragem de ir para o enfrentamento. Quando eu fui presidente dessa comissão em 2013, a oposição simplesmente deixou a comissão. E isso tira o brilho do parlamento, que é o bom debate. Então nós, oposição, somos minoria, mas nós vamos para o enfrentamento, nós vamos para ainda que percamos, mas temos a dignidade de enfrentar. E a presidente da comissão, infelizmente, ela não age dentro do regimento. E por isso, naquele momento, ela nos feriu. Eu tenho 1 milhão de discursos meus em todas as comissões, já presidi 2 comissões. Se tem uma coisa que eu apoio nesse parlamento, é a audiência pública. Não me importa do que seja. Apoio toda a audiência pública. Naquele momento, por infelicidade, eu tentando chamar a atenção da presidência, eu disse que nós éramos contra essa audiência pública por causa de uma oposição que fazíamos. E apenas isso e mais nada. Quando eu citei o caso do Japão, citei o caso dos Estados Unidos, dizendo que lá naquele lugar as pessoas trabalham até exaustão, eu não disse que o brasileiro deve trabalhar até exaustão. Então as pessoas, quando vão para a mídia social, principalmente vocês do movimento, eu deixo aqui um conselho, se é que vocês querem entender, se vocês precisam do voto do parlamentar, não vá para a mídia social xingar, mandar para aquele lugar, ameaçar de morte. Ameaçaram a mim de morte, minha família. Quando o senhor estiver passeando no shopping com a sua família, olhe para trás, senhor deputado. Inúmeros mensagens como essa. Mas eu não faço denúncia, eu não vou para a polícia. Eu tenho meu jeito de ser, porque eu estou aqui, eu sou um deputado experiente, são 4 mandatos. E sobrevivi aqui a tempestades. Não foi chuvinha, foram tempestades. Tempestades assim, que levaram as pessoas a me bater na cara, chutar a minha perna, me cuspir no meio da rua, cuspir no aeroporto. Cuspir, tá vendo esse pessoal que fez isso? São essas pessoas atrapalham o movimento, atrapalham qualquer tipo de briga, ou qualquer tipo de pensamento, porque não vão para o debate de ideias, vão para o ataque pessoal. Então fica aqui um conselho, se querem a aprovação desse projeto, se querem que ele cresça, a PEC, a comissão especial, então chamem a atenção dos deputados de maneira coerente. Terminando essa primeira fala, eu queria dizer que eu ouvi atentamente os debatedores da primeira mesa, ouvi agora da segunda mesa. Eu senti que faltou aqui alguém que se contraponha ao pensamento. Uma audiência pública é para isso. É para ter de um lado e de outro, para a gente ouvir os argumentos e depois o deputado ter o seu pensamento formado e ir para o debate. Mas é muito choro, né, da parte do deputado, né? É muito choro, porque o deputado ele tem que ser questionado. Ele não está lá para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do povo. Quando ele fala sobre a comparação de Estados Unidos e Japão, gente, ele fez. E ele é favorável a isso. Isso aí mostra o papel da extrema-direita. Mas vamos continuar. Faltou isso. Está mais para um seminário. E eu queria aqui deixar já uma proposta, que Vossa Excelência proponha um seminário gigante para um dia todo debatermos aqui na casa, num plenário maior, e aí sim trazer todos os lados. Trazer pessoas que representam a iniciativa privada, que representam as indústrias. Vamos ouvir todos. Aí, ouvindo todos, vamos fazer o nosso pensamento e assim criarmos um caminho. É apenas uma opinião que eu deixo aqui a Vossa Excelência. Nós ouvimos aqui hoje as histórias marcantes, eu me emocionei aqui, porque eu me vi em muitas dessas vidas. Eu sou filho de uma mãe solteira, criado dentro de uma casa de 2 cômodos, dividindo com 12 pessoas. Eu sei o que é ter uma mãe trabalhando demais e ficar doente por causa do trabalho. Minha mãe sofreu
na empresa onde ela trabalhava, ela bateu a cabeça, contraiu uma doença, a empresa não a indenizou e minha mãe foi para casa. E vocês observem bem uma coisa, e esse mesmo que fala, ele é contra direitos, né? Ele fala que determinados direitos pesam muito para o empresário, né? Então, ou seja, se ele viu o quanto a mãe dele sofreu, ele sabe o quanto mulheres, homens, pais, né, sofrem. Muitas mulheres são arrimos de família. Ela é o pai, a mãe, ela que tem que ser o provedor, né? Vamos ver até onde vai esse discurso do deputado. E ela era também empregada doméstica. Minha mãe me sustentou sendo empregada doméstica. Eu fui criado na creche dos 2 até os 7 anos de idade. Com 7 anos de idade eu comecei o meu trabalho, engraxando sapato. Depois do sapato eu fui trabalhar na roça. Apanhei laranja, algodão, café. Trabalhei no corte de cana, pesadíssimo, e eu ainda era uma criança. E nada disso destruiu o meu ser. Eu tinha um pensamento, eu tinha um desejo, eu sabia onde eu queria chegar. Como disse aqui o Abel, e eu me solidarizo com você, Abel, você quis dar uma vida para sua mãe, eu consegui essa proeza. E o dia que eu comprei a casa para minha mãe, eu ainda morava de aluguel, eu chorei quando eu pude dar a chave para minha mãe. Então, eu sei o que é vir do nada e lutar, eu sei o que é trabalhar demais. A escala 6x1 é perfeita? Não, não é. No meu pensamento, se eu pudesse aqui falar, para mim o ideal seria a gente nem trabalhar. É inacreditável como ele faz os 2 discursos. No outro discurso, né, que teve, ele fala assim, que o trabalho traz dignidade, o trabalho enriquece. Quer dizer, no outro debate, ele teve uma posição totalmente diferente dessa daqui. E nós não podemos, em hipótese alguma, acreditar que essas ideias dele são ideias que vai fazer com que ele vote a favor de redução do trabalho, que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então a gente precisa observar bem isso daí, viu? A gente ficar em casa, desfrutar da vida, porque Deus deu o mundo para Adão e Eva e ninguém trabalhava. Quando eu chegar no céu, se vocês me verem alguém lá, eu agarrando o pescoço de alguém, saiba que é o Adão. Porque o que eu tenho a ver com o pecado de Adão para estar sofrendo aqui? Então, eu também tenho pensamentos, eu sou um ser humano. Mas esse seria o mundo ideal. O mundo ideal, deputada Érica, seria que nós votássemos amanhã aqui um salário mínimo de 12 mil reais. Esse é o mundo ideal. É o que todo mundo queria. Mas o mundo ideal não existe. Existe o mundo real. Deputado, se cortasse um pouco da gastança, né? Porque quanto custa cada deputado para a União, para o Brasil, para os brasileiros? É deputado viajando para os Estados Unidos, deputado fazendo uma série de extravagância com dinheiro público, né? Então é claro que não sobra dinheiro para poder fazer um salário mínimo decente. Até porque esse pessoal não tem compromisso, muitas vezes, com a classe de trabalhadores. São, muitas vezes, alguns, né? Alguns são compromissados com algumas empresas, com bancadas, né? Outros, bancada da Bíblia, né? Então aí você vê a bancada da igreja, quer tirar todos os tipos de impostos que se tem sobre a igreja e ficar livre, né, os dízimos, para esse pessoal engordando o seu patrimônio. Porque a igreja deveria sim pagar o imposto. Deveria pagar o imposto. Porque se fatura muito com os dízimos, com as ofertas do povo. Porque esse dinheiro não vai para tratar de pessoas, coisa alguma. Esse dinheiro vai para o bolso de alguém. Porque quando faz uma campanha, muitas vezes na igreja de arrecadação, quem leva tudo é o membro. A igreja não tira um tostão. Isso a gente precisa entender, né? Então, se a gente fizesse uma limpeza, né, nos gastos excessivos, sobraria dinheiro, sim. Sobraria muito dinheiro para dar um salário decente. Eu vi aqui a Patrícia, se não me falha a memória, contar a história da morte dos seus pais, e eu me solidarizo com ela, me coloco aqui. Eu imagino que eu fiquei sem meu pai e sofri muito. Minha mãe vive de oxigênio 24 horas por dia. Eu sei o que é isso. Mas ela disse que os pais dela sofreram assim no Japão. Por que foram para o Japão?
Porque o nosso país não dá dignidade à pessoa, a pessoa não tem dinheiro. Ao ir para o Japão, você tem a opção de trabalhar muito e ganhar dinheiro, ou você fazer a sua escala horária, como é nos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, com exceção de 2 anualmente. Lá a pessoa ganha pelo que ela trabalha. Então, deputado, só que lá é Japão e Estados Unidos. Olha quanto ganha um parlamentar nesses países. Vê se as empresas têm a quantidade, né, de isenção fiscal que tem aqui no Brasil. Nós não podemos dizer do jeito que está posto aí. Ah, a pessoa vai para fora. Quanto nós pagamos de carga tributária? Quanto se paga de imposto pela cesta básica, pelo medicamento? Quanto se paga de imposto, né, por um chiclete, uma bala? Agora, vocês que estão aí deveriam pensar um pouco mais nos trabalhadores. Reduzir essa carga tributária, né? E isso seria uma coisa importante. Dar condições. Mas acontece o seguinte, né? Quando foi para votar para os mais ricos pagarem os impostos, o parlamento foi contra. Foi contra os mais ricos pagarem impostos. Os impostos ficam nas costas dos mais pobres. Essa é a questão. E aí, é claro, não sobra dinheiro para dar um salário digno, um salário decente para a população. Essa é a questão. Há um acordo entre o patrão e o empregado. Você quer ganhar o quê? Você quer trabalhar meio período? Lá tem 1 milhão de trabalhos de meio período. Você vai ganhar o horário de trabalho. Quer trabalhar até às 11 da noite? Vai receber pela hora de trabalho. Recebe-se semanalmente. O padrão de vida, o estilo de vida é outro. Então, eu concordo. Nós temos assim que... Com os patrões gananciosos que nós temos no Brasil, ele vai dar uma cesta básica para o trabalhador e acabou. Ele sabe disso daí. Ele sabe disso daí, né? Isso é tentar enxugar gelo. Isso é um discurso que não cola. Discutir isso aqui. Mas temos que olhar para o mundo real. Qual é o mundo real do Brasil? Nós temos 216 milhões de habitantes. Temos 102 milhões com carteira assinada. Nós temos 57 milhões de pessoas que vivem do Bolsa Família. Nós temos 39 milhões de pessoas entre aposentados e pensionistas. Nós temos 7 milhões de desempregados. Aqui eu não tenho número de adolescentes ou de pessoas da faixa etária entre 16 até 27 anos que não trabalham. Quantas pessoas estão aí? Então nós temos metade do país trabalhando para carregar o resto do país aqui em cima. Esse não é o mundo ideal, mas é o mundo real. É lindo buscar isso aqui. Eu amo esses debates, principalmente esse debate de empregado e patrão. Eu também acho que tem que haver uma coletividade de pensamentos, as pessoas têm que dividir melhor a renda. Extinguir a pobreza, eu já desisti disso, porque lendo a Bíblia Sagrada, Jesus falou sobre isso. Os pobres sempre tereis convosco. Mas a dignidade é possível resgatar. Mas se resgata a dignidade como? Com o trabalho. E aí, quando propomos uma proposta como essa, por exemplo, de 4x3, é o mundo ideal, mas seria o mundo real? Como que essa pessoa que vai trabalhar menos vai continuar ganhando o mesmo trabalho? Será que alguém aqui acredita mesmo que o patrão vai querer pagar? Ele precisa produzir e os outros 2 dias, quem vai trabalhar? Então, existem coisas que nós temos que sentar e definir de verdade, estudarmos, mas com o pé no chão, sem tentar passar para as pessoas que estão nos assistindo uma falsa ideia. Porque esse projeto, ele é lindo, ele é romântico, todo mundo aprova, todo mundo quer isso, eu quero isso. Diante de Deus, não estou falando aqui para ganhar o coração de ninguém, não. Eu gostaria disso, mas não é o mundo ideal. Eu parabenizo Vossa Excelência por começar esse debate. E esse debate vai se alongar, vai crescer. Eu tenho notícias lá de dentro do governo, de dentro do palácio, que o governo está virado no giraia, não no bom sentido da palavra. Está aqui o líder do governo, depois eu não sei se ele vai falar pelo governo ou não, mas eu ouvi assuntos de pessoas lá de dentro, que ó, isso aí é um problema para o Brasil, vai mexer na economia do país, vai mexer com isso, a produtividade vai diminuir, e aí, como vamos fazer? Então... É engraçado, isso só para o trabalhador ficar sábado e domingo. Você já pensou o trabalhador ficando sábado e domingo livre? Então tem outros setores vão ganhar dinheiro. A economia não vai parar. A economia não vai parar. Isso nós estamos falando no bem-estar da população.
É isso que esse pessoal não entende. Essa defesa ferrenha do patrão, do empresário, é inacreditável. Como a pessoa faz o debate do patrão. É um assunto sério, é um assunto que tem que ser debatido, sim, mas com uma extrema seriedade e sinceridade. Eu me lembro quando nós votamos aqui a questão das empregadas domésticas. Penso num deputado que ficou feliz. Minha mãe era empregada doméstica. Aí eu cheguei dentro do banheiro do plenário Luiz Guimarães, eu via deputados esmurrarem a parede, xingarem. Eu falei, mas o que vocês estão fazendo? Eu falei assim, olha, esse projeto é um projeto populista, é um projeto que todo mundo quer, é um projeto que eu tenho que votar, mas eu sei o efeito dele lá na frente. E o efeito, naquela época nós ouvimos, se cumpriu. Diminuiu o número de empregadas domésticas, o número de serviço informal cresceu, diminuiu o valor do salário delas. Nosso país não é um país sério. Para você ter uma pessoa empregada, o empregado, o patrão, um funcionário custa 1,8. 2 funcionários, você daria para um terceiro emprego se nós não tivéssemos uma carga tributária tão pesada, se nós não tivéssemos os pensamentos escusos do nosso país. Então eu acho que o início dessa batalha, desse pensamento, é louvável. Vossa Excelência tem todo o meu apoio, vamos para o debate. Mas eu quero ouvir também os contra-argumentos. Eu quero ouvir aquelas pessoas que pensam diferente. Eu quero ouvir economistas, eu quero ouvir tudo isso. Comparar o nosso país com um país de primeiro mundo, que já vivem assim, não é honesto. Não é honesto comparar um brasileiro com um europeu. O menino europeu sai da escola falando 3 idiomas. O menino europeu sai da escola com outro pensamento. Lá ele tem comida, lá ele tem saneamento básico. Nós estamos num país que 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Isso o Estado do Maranhão, vergonha. 6 a 7%. Isso é uma vergonha, até o deputado falar nisso. Porque escola no Brasil é custo para o Estado. Educação no Brasil é custo para os estados. Saneamento básico é custo. Né? Essas coisas são custo. Como é que nós vamos ter um país mais justo? Se o deputado está falando uma coisa dessa. Deputado, tem que lutar para que a escola seja algo importante. Escola hoje, para os nossos alunos, é custo para o Estado. Ele quer vender, ele quer tirar, porque nós vemos aí, essa elite, ela não quer um filho de pobre numa universidade, numa faculdade. Olha o que disse aquela desembargadora lá da Bahia, sobre a questão das cotas. É um absurdo esse pessoal tá chegando, porque o judiciário é elitista, é algo que somente uma classe pode fazer parte? Do morticínio infantil do país está lá, porque crianças não têm acesso a esgoto, a água tratada. Então, nosso país não é o país dos sonhos. A realidade nossa é com o pé aqui embaixo. Precisamos trabalhar, precisamos. Inicia-se hoje aqui um trabalho, uma batalha, pode contar comigo, vamos para o debate. Mas precisamos agir de maneira coerente, sem extremismos. Deixo aqui de novo esse conselho. Não é por mim não, porque eu estou acostumado a apanhar. E tanto é que eu estou nem aí. Meu pessoal, o senhor não vai responder? Eu falei, eu responder? Tem um fórum certo, que é o dia que acontecer a audiência, eu vou estar lá para falar. Eu não me importo, mas tem deputados que não são como eu. Cada vez que vocês xingam alguém, vocês perdem um voto. Vocês empurram o processo de pensamento de vocês lá para trás, para o último lugar da fila. Então vamos para o debate sério, para o debate sincero. Vamos expor essas mazelas dessas doenças, essas doenças psicossomáticas. A minha esposa é psicóloga, e lá na minha cidade nós criamos o Instituto Fique Vivo. Nós lidamos com 500 pessoas semanalmente com desejo suicida. Boa parte delas vem do trabalho. Então eu sei o que é isso na realidade, mas a realidade tem que ser feita com os 2 pés no chão. Se falarmos apenas em direitos e direitos, como é que ficam os deveres e os deveres? Portugal, se não me falha a memória, em 1990, eu fiz aqui um apontamento, deixa eu ver se eu encontro. Está aqui. Portugal, em 1996, ele reduziu a carga horária de 44 horas para 40 semanalmente. Foi lindo. Aplaudi-os, foi uma iniciativa grande na Europa. O resultado disso? Houve redução salarial, o desemprego aumentou. E eu estou falando de Portugal, um país que está na Europa, com a moeda que vale muito mais do que a nossa, um país estruturado. Imagina o que aconteceria aqui no Brasil agora, o impacto disso. A coisa não é brincadeira. Em 1990,
A China tinha o PIB igualzinho do Brasil, Produto Interno Bruto, o que é produzido aqui dentro. Em 1990, a China e o Brasil eram idênticos. O tempo passou. Hoje a China tem um PIB 10 vezes maior do que o nosso. Nós estamos falando de um Brasil que hoje saiu na imprensa que alunos que saem da 4ª série não sabem fazer uma conta de dividir ou de multiplicar. Então existem problemas 1000 nessa nossa nação. São 1 milhão de problemas. Como consertá-los? Começando com uma audiência pública como essa, tratando, conversando, mas no diálogo, no intelecto, sem ofender ninguém, sem ameaçar ninguém, sem bater em ninguém. Porque todos nós, afinal de contas, torcemos por um Brasil melhor. Quem é que não apoia que o trabalhador tenha uma vida mais digna? Eu vim lá de baixo e eu sei o que uma pessoa sem um emprego passa. Eu passei fome. Não sei se alguém aqui dentro já passou fome. Não tem nada pior do que isso. Não estou falando de comer o arroz com feijão, não, porque o arroz com ovo que tinha lá em casa, os olhos, ainda era comida de luxo. Eu passei fome. E eu sei o que é passar fome. Por quê? Porque o desemprego gera pobreza. A pobreza gera miséria. A miséria gera violência. Nossa, é inacreditável. Deve ser algo extremamente horrível passar fome, sim, deputado. Mas você dá dignidade. Nós estamos falando de 2 dias, né? Sábado e domingo para esse trabalhador. Será que nós vamos quebrar o Brasil? Será que vamos quebrar o Brasil? Nós vamos ter Natal aí. Vai ter trabalhador que no dia 25 ele vai ter que estar lá trabalhando. E é um absurdo, ele não pode nem estar com a família dele. Supermercados, dia 25, muitos vão estar abertos. Será que um dia vai quebrar toda a economia do país? Ou será que nós temos outros setores aí, como setores de lazer, setores importantes? Aí, será que esses setores também não vão absorver esse impacto? Será que as pessoas não vão à praia? Será que as pessoas não vão ao restaurante? Nós estamos falando em uma mudança de trabalho e que pode gerar, de outro lado, outro tipo de emprego. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? E a violência faz o nosso país estar do jeito que está, de cabeça para baixo. Então nós precisamos pensar num país para o futuro, mais um pensamento coeso, um pensamento de coração. Nós temos que ser mais amigos de fato, irmãos. Podemos divergir. Eu e Vossa Excelência, por exemplo, temos 1 milhão de desafetos. Mas Vossa Excelência não pode encontrar que nenhuma vez eu lhe xinguei ou briguei com Vossa Excelência aqui. Esse é o meu. Eu sou equilibrado, eu me mantenho aqui. Então, porque eu sei como funciona. Política é a arte de negociar. Na política, aprenda uma coisa, vocês que estão ouvindo, se quiserem, é claro. Na política, o ótimo é inimigo do bom. Por exemplo, o ótimo seria um salário de 5 mil reais. O salário, se hoje, por exemplo, tivesse 2 mil reais, o ótimo seria 5. Mas aí vem alguém e apresenta o projeto de 3. O governo não vai aprovar o 5 porque quebraria o caixa dele. Então, o ótimo seria o 5. Ruim é o 2, mas 3 já está bom. Então, na política, o ótimo e o bom brigam. Porque as pessoas têm que ter um momento de debater, de chegar a uma conclusão. Um perde de cá, o outro perde de lá, e chegamos a não aquilo que seria o ideal, mas mais próximo do ideal. Eu penso o seguinte: sem produtividade, o país não cresce. Sem produtividade, não tem riqueza. Foi Ronald Reagan que disse que o maior plano que ele havia encontrado para curar a crise social era o emprego. Então, sem o emprego, nós não vamos a lugar nenhum. Gente, é inacreditável. Eu concordo em gênero e grau, mas, deputado, como é que uma pessoa, como a gente, nós temos ciência, muitos trabalhadores estão trabalhando e ganhando um salário mínimo, R$ 1.420. Diga, deputado, se uma pessoa dessa consegue pagar sua alimentação, seu aluguel, sua luz, sua internet, uma pessoa dessa está vivendo ou sobrevivendo, deputado? Isso que precisa ficar posto. Não é trabalhar.
Nós tivemos uma escravidão aí terrível no Brasil. Os escravos saíram bem? Não. Seus descendentes? Não. Que são esses descendentes desses escravos, desse pessoal que não tiveram direito à terra, é que sofre até hoje. E o senhor sabe muito bem que o governo brasileiro presenteou europeus com terra, enquanto o nosso povo aqui ficou sem nada. O nosso povo hoje, muitas vezes, é explorado por esse pessoal que veio da Europa. E o senhor está entendendo? Então, quando nós falamos assim, olha, vai quebrar a economia, tá, mas e esse indivíduo que ganha um salário mínimo? Que é grande parte da população. Se o senhor fizer uma conta rápida, o senhor vai ver que quando uma pessoa entra numa firma e ganha uns 5 mil reais como ajudante, é um salário de aplaudir, que o senhor sabe que a média aqui em São Paulo, talvez 2.500, quando muito 3 para um pai de família, pagar aluguel, se alimentar, manter os seus filhos, né? O trabalho traz dignidade, mas não é só o trabalho, esse trabalho tem que ter dinheiro, tem que ter salário, porque não adianta trabalhar de segunda a sábado e não ter o que comer, não ter o que comer, deputado. Porque os salários são baixos. Se vossas excelências que estão aí cortasse o privilégio de muita gente, fiscalizasse de fato, de verdade, pronto. Nós teríamos aí uma justiça melhor. A justiça que eu digo, salários melhores. Quanto sai dos cofres públicos aí para manter toda essa estrutura? Quantos bilhões ou quantos bilhões custa o Congresso, o Senado? Quanto custa o Judiciário para a nação brasileira? Quanto custa manter um juiz, um desembargador? Quanto custa manter esse pessoal? Então a gente tem que olhar, ponderar, porque esse pessoal tem super salários, mas a população que paga os seus impostos e que muitas vezes trabalha na informalidade, é que paga os impostos para manter toda essa estrutura aí, e ganha tão pouco, deputado. Tem todos nós aqui, muitos trabalham demais, como nós trabalhamos demais. Me questionaram nas mídias sociais, assim, o senhor só trabalha 2 dias por semana. Oh, meu Deus, minha filha de 29 anos não me viu. Eu fui em 4 aniversários da minha filha. Eu trabalho todos os dias, de segunda a segunda. Não aqui no parlamento, trabalho nas bases, eu viajo o Brasil, viajo o mundo, eu sou um palestrante, eu sou cantor, sou conferencista, escritor, sou deputado federal, falo com comunidades. Semana passada eu estava em São Francisco, lá na Califórnia, falando a um grupo de brasileiros que deixaram o nosso país porque não tinham condições de viver. Aí... Que dó desses brasileiros, estão lá nos Estados Unidos porque não tinham condições de viver aqui no Brasil. Que dó, né, deputado? Que dó. Mas e o senhor não fala desses aí? E essas favelas que pegam fogo, né? Ou as comunidades que pegam fogo, as crianças que não têm creche. É uma situação, né, deputado? Lá, eles trabalham 7 por 0. Porque lá não tem sábado, não tem domingo. Eles têm a opção de ficar em casa. Falei, por que vocês não fizeram isso no Brasil? Disse, porque lá no Brasil a gente não ganha dinheiro. Então eu acho que nós temos que apontar para um outro lado. Temos que descobrir uma forma do trabalhador ganhar mais dinheiro. E aí sim, eu acho que o trabalhador brasileiro, em si, ao pensar, se você perguntar para ele o que você quer, ele não vai querer fim da escala 6 por 1. Ele vai querer assim, ó, eu quero ter condições de dar a minha casa para minha mãe, como falou o Abel aqui. Eu quero ter condições de dar uma boa escola para o meu filho. Eu quero ter condições de fazer isso ou aquilo. Porque, veja só, as pessoas reclamam da escala 6 por 1, mas essas mesmas pessoas saem de lá e vão fazer um bico e vão trabalhar em outro trabalho. Por quê? Então não é o excesso de trabalho, é a falta de dinheiro que tem. Então nós precisamos, pastor Henrique, pensar numa situação assim. Como curar o nosso país? Como curar o país desse câncer?
Dizendo isso, eu encerro aqui as minhas falas, tentando aqui dispor o meu pensamento, dizendo a Vossa Excelência que, se fizer o seminário, eu estarei lá sentado na primeira fila. Saio daqui hoje com alguns pensamentos, que vou falar com os meus companheiros que são conservadores e que tinham uma visão muito deturpada. As histórias que eu vi aqui hoje me tocaram. Por isso nós precisamos ouvir de verdade. Nós precisamos encontrar um caminho onde o certo não pode ficar, o errado não pode estar acima do certo. Muito obrigado. Vocês observem bem o pensamento, né? A defesa, mas aí eu fico pensando, então não adianta esse trabalhador estar trabalhando lá e não ter salário. Pessoal, fico por aqui, quero agradecer a todos vocês que chegaram comigo até aqui o final, ouvir os nossos comentários e, é claro, gente, estamos rumando a 21 mil inscritos. Conto com o like e a inscrição de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.